Capítulo 96. Leôncio diz que não poderia deixar Isaura fugir e que amanhã acertarão os detalhes do leilão. Malvina afirma que não há mais o que acertar. Martinho fará o leilão e Isaura será vendida. Ele afirma que o lance inicial será 50 contos de réis, mas Martinho alega que assim ele não conseguirá nenhum comprador. O patrão argumenta que deve recuperar o dinheiro, mas Malvina afirma que não haverá lance mínimo e levará Isaura quem pagar mais por ela. Bernardo se acha belo com as roupas que está usando e diz que Moleca não resistiria ao vê-lo. Henrique afirma que Isaura também se apaixonaria por ele se o visse assim. O negro fica feliz por estar rodeado de luxo e riqueza. O mocinho diz que daqui para frente será só assim. Bernardo diz que não abandonarão o garimpo, pois virá mais fortuna, e brindam. Henrique diz que deverão investir bem o dinheiro para não o perderem facilmente. O negro diz querer que Moleca o visse. O mocinho afirma estar ansioso para o leilão. Martinho diz para Leôncio não se preocupar, garantindo que ele ganhará um bom dinheiro com a venda da escrava, e cobra 10% para conduzir o leilão. O maldito oferece 5%, alegando que 10 é muito, e o caçador acaba aceitando por se tratar de apenas uma escrava que será leiloada. Ele se despede e se retira. Raimundo diz que o acompanhará até a porta. Francisco comenta que os dois voltaram muito amigos da caçada e que está mancando por causa do tiro que Tomásia acertou. Malvina afirma que a condessa é um perigo. Leôncio diz que recebeu a notícia de que terá os 20 contos de réis que Miguel juntou a vida inteira. O feitor diz ser uma ironia do destino, alegando que o açougueiro ficou sem a escrava e sem o dinheiro. Malvina afirma ter pena de Miguel, mas Leôncio diz que não tem. Francisco conta que ele está numa cela ao lado da fera de Macabu e que o imperador negou o pedido de clemência. Leôncio diz que a fera poderia matar Miguel. Malvina afirma que ele deveria ter vendido Isaura para o pai quando teve vontade, mas ele declara que não venderia para um homem que o chamou de ladrão. Também afirma que não venderá para Tomásia e Álvaro. A esposa diz que, se num leilão eles pagarem o preço mais alto, terão de levá-la. Ele afirma que isso seria um presente para a escrava. Malvina questiona se ele quer infernizá-la, mas ele diz que não pode deixar a escrava impune. Assinhá diz querer cumprir a promessa que fez para Gertrudes, mas ele afirma que lavou suas mãos e que pode vendê-la para quem for, contanto que não a veja mais. Belchior diz que Isaura está trabalhando muito e ela afirma que já fez todos os seus afazeres e que agora está passando roupa. Ele diz ter pena dela. Ela pergunta se ele esteve na casa da condessa. Ele responde que sim e diz não gostar de Álvaro. Ela afirma que poderá levá-lo para morar com eles. Ele diz já estar acostumado com a fazenda. Isaura diz que Malvina contou que fez questão de avisar a Álvaro e a Tomásia sobre o leilão, e Belchior afirma que também avisou sobre a data e o horário. Isaura espera que eles venham, pois sua sorte será decidida no leilão. Sebastião afirma que não poderá dar o dote inteiro para que ele concorde em anular o casamento, mas Paulo declara que não aceitará metade do dote, pois nada garante que Helena não se cansará de viver fugindo e logo voltará. O coronel afirma que ele está sendo otimista demais, mas o médico diz que o tempo está correndo a seu favor. Também alega que, se tivesse ganhado o dote, amanhã já poderia concorrer à compra da escrava Isaura. O sogro se impressiona ao ver que ele está interessado em comprar a escrava e diz querer vê-la longe de sua casa, para que Henrique não a tenha por perto. Rosa diz que agourará o leilão de Isaura, mas Sebastião a repreende dizendo que isso não é atitude de uma moça educada. Ela afirma que não é uma moça educada e queria que Isaura fosse vendida para Belchior. Sebastião a adverte dizendo que, quando os homens estão conversando, as mulheres devem ficar caladas, sobretudo as escravas. Rosa diz que a filha escrava e bastarda dele não apoquentará mais rápido do que ele imagina, e se retira. Helena diz que a vida no convento não é para ela, pois deseja casar, construir sua família e ser fiel ao seu marido. Também diz que a revelação de que Gabriel é seu irmão foi forte demais, nunca amou Paulo e que seu verdadeiro amor é Diogo, mas não teve tempo suficiente para vivê-lo. Ela diz sentir que causou a infelicidade desses 3 homens e que não sabe mais o que fazer, mas que não quer ser freira. O indígena continua cuidando da ferida de Diogo. O médico acorda e questiona qual o nome dele. Ele responde que é Aresqui e que está ali há 2 semanas.
O indígena conta que ele estava com muita febre e que quase morreu, mas que tirou a bala. O médico dá graças a Deus por sua sorte em estar vivo e diz que se lembra de tudo. Paulo agradece e pede comida. Aresquio ajeita para que possa alimentá-lo. Ele serve comida para o enfermo. Leôncio cumprimenta Isaura e diz que não a venderá para Álvaro nem para ninguém, a não ser que se entregue a ele esta noite. Também a ameaça de morte. Henrique fica triste por saber que Isaura está disposta a se entregar em casamento para Álvaro. Bernardo pede que ele não fique triste, pois logo superará essa dor. Ele diz estar decepcionado, mas o negro afirma que há coisas no mundo que não podemos mudar e que basta apenas esperar. O mocinho conta todas as situações que passou por amor a ela e diz sentir que sua vida acabou. Bernardo diz que choverão mulheres para ele agora que está rico e deixa claro que Isaura não o ama e que já está até noiva. Henrique afirma não ser André para aceitar essa situação e que correu vários perigos em vão, já que ela não o ama. Bernardo diz que ele terá de se conformar, pois não dá para forçar o amor. Também alega que ele enriqueceu com tanto esforço e que o destino trará a mulher de sua vida. Henrique afirma amar Isaura e que ela o traiu, mas o negro diz que Isaura nunca lhe prometeu amor, deixando claro que nunca o amou. Ele afirma que deveria se amar mais e se tornar mais inteligente após a riqueza. Henrique diz que ainda não desistiu e que a disputará amanhã no leilão, pois tem esperança de fazê-la se apaixonar após saber por tudo o que passou. Leôncio diz que o sonho dela de ser livre nunca se realizará. Ele abre a grade e diz que a saída dela é ser dele ou morrer. Ela diz preferir a morte e o empurra. Ele a chama de miserável e lhe dá um tapa, alegando que ela não é ninguém para desprezá-lo, pois não passa de uma escrava. Ele afirma que irá domá-la e acabará com toda arrogância, pois há muitos dotes. O louco diz ser capaz de conquistar qualquer mulher e que está fora de si por tanto desejo que sente por ela. Também diz que não para de pensar nela, pois sonha em possuí-la. Ele pede que ela tenha piedade, mas ela chuta suas partes e ele cai no chão. Leôncio jura que irá matar Álvaro, Tomásia e qualquer um que quiser tirá-la dele. Também afirma que o leilão não acontecerá e que será capaz de tocar fogo na fazenda para impedir que se separe dele. Malvina percebe que seu marido não está na cama e começa a chamá-lo. Isaura pede para que ele a mate. Ele diz precisar do carinho dela, pois sofre por amá-la de forma intensa. Malvina o chama de miserável e tem certeza de que ele foi atrás da escrava. Leôncio pede para que ela o livre desse sofrimento, mas ela afirma que não poderá fazer nada. Ele diz que não estragará sua própria vida por causa dela e começa a gritar por Francisco e Raimundo. Ordena que a coloquem nos ferros. Eles assim o fazem. Malvina termina de pôr o roupão e sai. Ela chega a senzala gritando pelo marido. Leôncio afirma que agora ela será dele mesmo contra sua vontade. Ele escuta Malvina gritar e se afasta. Diz à esposa que a escrava estava tentando fugir, mas Isaura diz ser mentira. Assim a questiona se ele lhe fez algum mal e ela responde que apenas a acorrentou e a bateu. Malvina dá graças por ter chegado a tempo e exige que Leôncio lhe entregue a chave do quartinho dos fujões. O marido entrega. Assim a livra Isaura das correntes e garante que Leôncio não a importunará mais, pois ela mesma ficará com a chave do local. Belchior conta que Leôncio não os deixará entrar na fazenda. Álvaro afirma que ele convocou um leilão público. Tomásia diz que é um desaforo. O jardineiro diz que Malvina ficou com raiva do marido. Álvaro diz ser muito sério. Tomásia lhe paga algumas moedas pela informação e ele se retira. Álvaro afirma que Leôncio quer desgraçar suas vidas, mas Tomásia afirma que ele não venderia a escrava tão facilmente. Gioconda afirma que eles deveriam confirmar se Belchior está realmente falando a verdade, pois também está tentando comprar Isaura. Tomásia diz que o jardineiro é tolo demais, mas André afirma que é muito esperto. Gabriel concorda com a irmã. Álvaro diz que precisam de um plano para conseguir burlar Leôncio. A condessa diz que precisam de alguém para representá-los. Gabriel sugere Violeta, mas Gioconda desaprova, alegando que não pode confiar em mulheres da vida. Tomásia diz que Violeta não tem fortuna e não faz sentido ela comprar uma escrava de luxo. André relembra que também não podem contar com Henrique, pois ele a quer para si.
Tomásia questiona em quem poderiam confiar e Gioconda afirma que em Sebastião, pois ele faria de tudo para ajudar a filha e acabar com a vida do genro. André e Tomásia afirmam que o coronel não disputaria com o próprio filho. Álvaro concorda com os dois. A condessa diz que precisarão arrumar alguém para representá-los sem levantar suspeitas. No bordel, Paulo diz que acorrentará Helena quando a encontrar. Flor Delis diz querer morrer amiga dele. Margarida diz que ele é um perigo. Paulo afirma que falam mal dele por inveja. Flor Delis diz que ninguém perdoa homens tão educados. Margarida diz que há boatos de que ele matou sua primeira esposa. Paulo diz que elas já podem ter ideia do que ele fará com sua esposa fujona e que o que importa é encontrá-la para conseguir o dote. Flor Delis questiona o porquê de ele querer o dote se já é rico e ele responde que tem todo o direito de receber o dinheiro. Violeta pergunta por que Belchior está tão triste. Ele afirma que Leôncio já marcou o dia do leilão para vender Isaura. Violeta diz estar alegre com essa notícia. O jardineiro continua contando que a escrava tem um noivo e que isso entristece ainda mais, pois não poderá comprá-la. Violeta manda que ele procure seu lugar e deixe a escrava ser livre. Ele afirma que juntou mais de 10 contos de réis, mas sabe que um senhor rico a comprará por muito mais dinheiro. Violeta diz que Leôncio não deixará que esse leilão ocorra. Belchior diz querer ficar ao lado da escrava pelo resto de sua vida. Aresqui conta sua história de como perdeu toda a sua família para Diogo. Ele narra como conseguiu sobreviver aos percalços. Diogo fica comovido com a dor do amigo e questiona o que fará agora. Aresqui responde que refará sua tribo novamente. Diogo diz que ele conseguirá. Helena escreve em seu diário que sonhou que Gabriel não era seu irmão, mas se recusa a ter qualquer pensamento impuro com ele. Ela questiona se não conseguiu esquecer essa paixão, mas responde que talvez ache que Diogo tenha morrido. Tomásia cumprimenta o sargento e diz querer tratar de um assunto muito sério. Ele fica feliz ao saber que ela o perdoou. Ela diz que pretende ir ao leilão e pede que tenha uma escolta policial, garantindo que pagará pelo serviço. Aloísio diz que providenciará agora mesmo. Ela também pede que a represente no leilão, caso Leôncio não a deixe entrar na fazenda, para conseguir comprar Isaura. Ele diz que ela poderá contar com ele, pois fará exatamente o que está pedindo. Ela pede licença para ver Miguel. O açougueiro sente alívio ao vê-la. Ela afirma que não poderia ir ao leilão sem vê-lo e trazer algumas novidades. Tomásia questiona Manuel se pode ajudá-lo nesse momento de aflição, e ele pede que reze por ele, pois não pode pedir mais nada. Ela diz que rezará para que Deus alivie seu espírito. Miguel diz que passarão a noite em vigília para que Deus o acompanhe. Manuel agradece ajuda e pede que contém sua história de que foi enforcado inocentemente. Tomásia diz que ninguém esquecerá essa injustiça. Miguel diz sofrer toda vez que o escuta jurar inocência. A condessa afirma ser muito triste e que não há dor maior do que a de ser injustiçado. Miguel diz sentir bem essa dor. Tomásia diz que o que importa é que comprarão Isaura. O pai diz ser grato por tudo que ela tem feito por ele. Ela afirma que faz de coração. Ele declara que ainda falará de coração para ela quando não for mais prisioneiro. Ele beija a mão dela. Ela fica comovida e diz que esperará esse dia. Também se despede dizendo que o sargento arranjará uma escolta e que tudo dará certo para que Isaura seja livre. Eles se enchem de esperança.